você escreveu um artigo, estão mudando o sistema de governo sem plebiscito. Sem plebiscito. Nos últimos tempos, o Congresso está cada vez mais poderoso e agora avança contra o STF. Disse você no seu artigo, vou compartilhar aqui na tela. A gente fica discutindo, entregou a Caixa Econômica para o Centrão, o Centrão agora quer a Funasa e tal. Essa miudeza toda, mas assim, não é só uma miudeza. Bom, primeiro que a Caixa não é uma miudeza, é uma coisa grande e tal. Mas esse fisiologismo, esse tal toma lá da cá, não é apenas isso. A gente está falando aí de algo mais complexo, de algo mais grave, que é o sistema de governo, né? Na Constituinte, o Brasil, foi feita a opção, a Constituinte estava muito dividida entre parlamentaristas e presidencialistas. Eu até nem falo nisso no artigo, porque senão os textos ficam muito grandes. Mas o presidencialismo ganhou na Constituinte, mas ganhou por pouco. Então, fizeram um acordo lá com os parlamentaristas o seguinte: daqui a 5 anos nós vamos fazer um plebiscito, o povo vai falar. E foi feito em 93. Em 93 ganhou o presidencialismo de novo. O Lula estava lá na campanha pelo presidencialismo em 93, né? O Lula, o Brizola, e tinham outros, assim, por exemplo, o Mário Covas, o PSDB inteiro estava na campanha do parlamentarismo. No Supremo se entende que a mudança do sistema de governo só pode ser feita por outro plebiscito, que não pode nem ser feita por emenda constitucional, porque é uma cláusula assim, pétrea, né, derivada da vontade popular, né? E o que é que eu estou dizendo? Que sem consulta e mesmo sem emenda constitucional, nós estamos marchando para um sistema de governo que tenha lá que nome for, semipresidencialismo, semiparlamentarismo, porque é isso que está havendo. O Congresso cada vez mais poderoso, tomando poderes do Executivo, né, do presidente da República, ou seja, enfraquecendo o presidencialismo, né? E como é que eles fazem isso, né? Então, assim, isso foi isso que eu tentei falar na sexta-feira, lá na entrevista coletiva do presidente. Ele respondeu justificando por que entrega cargos ao Centrão, aos partidos. Aliás, ele detesta que fala isso, o Lula. Ele tem razão. Ele não negocia com o Centrão, ele negocia com partidos legais que têm bancadas eleitas pelo povo, republicano, PP, União Brasil, PSD e tal. Isso é verdade. Eu acho que a gente deve respeitar até isso. O presidente já falou isso várias vezes. Eu nunca fiz acordo com o Centrão, né, disse ele. Mas tudo bem, negocia com os partidos e entrega cargos aos partidos. E ele disse, isso se faz desde o Sarney. E é verdade. Não é só o governo dele, todos os governos da nova república fazem acordos, governam com esse sistema de coalizão. Então, esse é o menor dos problemas. Os problemas maiores, o problema maior, melhor dizendo, é o avanço do Congresso sobre poder do presidente. Poder. E onde está o poder? Então, aí a gente dá aí no artigo alguns exemplos. Quem é o maior poder nesse mundo, né? No Estado? É o poder de controlar o dinheiro, né? O dinheiro que vem dos impostos que nós pagamos para, com ele, o governo governar, né? O governo fazer as coisas que prometeu na campanha, para as quais ele foi eleito, né? E o Congresso, cada vez mais, manda no dinheiro público, né? Como é que ele manda? Mandando no orçamento, né? A execução do orçamento é do Executivo. O Congresso aprova, mas quem executa é o Executivo, para isso que tem esse nome. Estou até falando aqui uma redundância, né? Quem executa é o Executivo, por isso, como o nome indica. Então, mas eles começaram lá no momento difícil da Dilma. Nós queremos que as emendas individuais, que sempre existiram, né? Sempre existiu a participação legítima dos parlamentares em destinar um dinheiro para as suas bases, né? Afinal, eles representam ali os municípios, as populações, e têm direito de indicar. Agora, ao governo ficava reservada a tarefa do seguinte: eu vou fazer essa despesa, digamos, a emenda prevê um estádio, né? Um ginásio de esportes de uma cidade. Bem, uma obra importante para a cidade, mas se naquele momento o governo está sem dinheiro, está com déficit, a receita caiu, não sei lá o quê, o governo podia dizer, não, essa emenda vai ficar para o ano que vem, porque esse ginásio aqui pode esperar. Ficava, né? Aí eles tornaram impositivas, ou seja, o governo tem que realizar a despesa das emendas obrigatórias. O Congresso cada vez mais dita a pauta política, a pauta legislativa.
Antigamente, eles falavam muito, esse é um Congresso que vive dizendo amém para o Executivo. Agora, tudo bem, eu acho que não é só o Executivo que deve ditar a pauta. O Congresso pode ter iniciativas boas, né? Mas eles cada vez mais querem impor, né, assuntos. Então, vamos dar um exemplo. Ninguém na sociedade, nem no Executivo, está falando, reclamando do Supremo, das decisões monocráticas. Quem está reclamando é o Senado, que vai aprovar essa emenda constitucional, por motivos deles lá, motivos políticos. Tipo, fazer média com a extrema-direita para ganhar votos para a disputa da presidência do Senado. Né? Mas ninguém estava aqui. O marco temporal das terras indígenas, pauta do Congresso, não foi o governo, porque precisam atender lá o agronegócio. Pautas de costumes, acabar com o casamento homoafetivo e acabar com o pouco que já existe de direito ao aborto, pautas do Congresso.